Bom dia, boa tarde, boa noite, paz esteja com todos vós, povo de Deus. Louvado seja Deus por mais um dia que nós despertamos, mais um dia que nós estamos aqui para buscar a presença e a face do Senhor nessa caminhada que é diária, que precisa ser diária, que é o que nos sustenta, que nos renova, que nos dá força dia após dia. E que bom que você veio, que bom que você chegou até aqui, que bom que você não tem desistido de estar nesse tempo com o Senhor, ouvindo os conselhos, ouvindo as correções, porque o que amadurece a nossa humanidade é entendermos que somos falhos e que necessitamos sermos melhorados dia após dia. Errar faz parte do curso humano e nós vamos ver isso hoje. A leitura de hoje vai nos falar um pouquinho sobre isso também. E é claro que a palavra também nos conforta, nos consola, não é só puxão de orelha, mas é confiança, é autoridade, é poder em tudo que nós buscamos, nós encontramos na palavra de Deus. Por isso que tem que ser uma caminhada diária, para que a gente renove dia após dia. Cada dia estamos com um tipo de sensação. Um dia estamos bem, outro dia estamos mais ali tristinho, outro dia estamos super ativos, no outro dia estamos ali mole, cansados, sem querer fazer nada. E assim é a vida humana. Mas se todos os dias nós buscarmos o Senhor, nós somos renovados, encontramos exatamente aquilo que nós precisamos para aquele tempo, para aquele momento. Amém? Então, hoje nós vamos falar exatamente sobre sabedoria e como a sabedoria cresce na dor. É uma verdade e às vezes assusta, mas é bom a gente entender. Vamos orar? Primeiro de tudo, orar ao Senhor, agradecer por esse novo dia, por essa nova oportunidade e pedir que Ele acesse o nosso coração e fale conosco nessa manhã. Amém? Feche seus olhos um instante e vamos orar. Pai, eu quero te louvar nessa hora, te agradecer pela oportunidade de mais um amanhecer. Pai, obrigado. Obrigado porque temos a chance hoje de fazer diferente. Temos a oportunidade de poder aplicar tudo aquilo que temos aprendido diariamente contigo. Mas hoje também poder viver algo novo, diferente. Então eu te peço em nome de Jesus, fala conosco, Senhor. Primeiramente, nos perdoe por todas as falhas que cometemos contra Ti, todos os pecados, Senhor, que temos cometido e permitido. E eu te peço, Pai, que tenha misericórdia de nós. Tenha misericórdia porque somos falhos, pecadores. Mas o Teu amor por nós é infinito. Então, nós nessa hora apelamos por Jesus, que é o nosso Redentor, o nosso Senhor e o nosso Salvador, para que Ele interceda por nós e venha nos guardar, nos proteger e nos livrar de todo mal. Assim, o Espírito Santo também queremos dar acesso a Ele, para que Ele possa falar conosco através da Tua palavra, acessar o nosso coração, penetrar no mais profundo da alma e arrancar toda a raiz que não provém do Senhor, que tem amargurado a nossa alma, que tem trazido tristeza, que tem trazido confusão, conflito ao nosso ser. Eu te peço, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor me use nesse dia de forma poderosa, soberana e especial, porque eu estou aqui para te servir. Nada tenho a entregar, estou aqui também para receber. Então fala conosco, fique à vontade. O Senhor aqui é muito bem-vindo, em nome de Jesus. Amém? Consagre, Senhor, todos que vão estar passando por aqui. Você que é novo, seja muito bem-vindo. A intenção desse devocional é que tenhamos o encontro com essa palavra renovadora, transformadora e saiamos daqui uma nova criatura. Amém? Gente, o livro de hoje é o livro de Eclesiastes. Quem está por aqui, quem me segue, sabe que eu gosto muito de Salmos e Eclesiastes. Eclesiastes é um livro incrível, eu gosto demais pela sabedoria das palavras, por cada direção, por cada ensinamento que nós pegamos nesse livro. E é claro que todos os livros da Bíblia é ensinamento, mas assim, eu tenho um carinho por Provérbios, por Eclesiastes e vamos juntos aprender um pouco mais? Como eu disse no início, o nosso tema hoje é exatamente a sabedoria que nasce na dor. Muitas vezes a gente não entende
mas tem momentos que é melhor a gente passar por algumas coisas do que nessas situações a gente conseguir uma raiz profunda, sabe? Um alicerce que vai nos preparar para as coisas futuras. O livro de Provérbios, ele é atribuído ao rei Salomão. Salomão, aquele que foi honrado por Deus, aquele que teve o seu nome espalhado internacionalmente, falando no nosso popular aqui, na nossa linguagem mais conhecida. Foi usado pelo Senhor, abençoado, né? Pelo Senhor de forma assim soberana, e cresceu muito, teve um reinado aí que duradouro, com mais de 40 anos, e teve uma sabedoria absurda, porque foi o pedido que ele fez ao Senhor para ter essa sabedoria, e o Senhor lhe concedeu, porque achou um pedido justo, achou um pedido honroso. E é claro que Deus, ele ama abençoar aqueles que pedem, e pedem com sabedoria e de coração. E o pedido de Salomão foi um pedido assim, nesse nível, e ele foi muito abençoado. Mas é claro que todo ser humano passa pelo seu momento. E o versículo que nós vamos trazer hoje, é o capítulo 7 do livro de Eclesiastes. Mas eu não vou ler o capítulo, eu vou ler apenas o versículo do dia, e você fica aí com essa missão de ler todo o capítulo. Por quê? Porque senão fica muito extenso, e é importante que você faça essa leitura. Lembrando, como eu sempre digo para quem é novo aqui, esse devocional não é um culto, é apenas um vídeo de 10 a 15 minutos para que você possa ser incentivado a buscar a presença, a querer ter esse momento com o Senhor todos os dias, porque a intenção é essa, incentivar. Eu trago aqui uma mensagem que o Senhor já falou comigo, aqui, aquilo que o Senhor já falou comigo, eu trago aqui, compartilho com vocês, mas eu sei que Ele tem muito mais para falar aí para você no seu íntimo, assim como Ele falou comigo aqui, amém? Eclesiastes capítulo 7, eu vou ler apenas o versículo 20, que é o versículo do dia. Na verdade, não há homem justo sobre a terra que faça o bem e nunca peque. Isso aqui conforta, mas também assusta. Porque se nós formos olhar a história do rei Salomão, Salomão teve um reinado de glória, um reinado poderosíssimo. Só que chegou um tempo que o pecado deixou o pecado dominar o seu coração. E ele foi caindo, porque o pecado nos afasta da presença. E o que nos sustenta é a presença de Deus. E Salomão, ele teve o seu período de queda, mas Deus o manteve sem guerras, o manteve ali no trono, por cumprimento de uma promessa que ele fez a Davi. Deus, ele honra todas as suas palavras, ele cumpre aquilo que ele fala. E a gente vê que a decadência começou a acontecer após o reinado de Salomão. Mas, espiritualmente, Salomão começou a cair de verdade nesse tempo. E esse livro possivelmente foi escrito exatamente ali, já no final da vida de Salomão. E ele traz essas experiências, ele traz essas direções de sabedoria por experiência vivida. Não somente pelo homem mais sábio da terra, mas por experiência própria. E ele traz esse versículo, eu acho um versículo muito forte, porque assim, na verdade, não há homem justo sobre a terra que faça o bem e nunca peque. E quando a gente faz essa leitura, ela nos leva a uma reflexão e nos traz a um tempo onde a gente para nos olhar, porque quando a gente vai para o pecado, a gente entra numa zona de treva, a gente entra numa zona de perigo, estamos desprotegidos, estamos distante da proteção do Senhor, e muitas vezes esse momento nos leva a uma dor. A maioria deles, o pecado sempre está atrelado a um sofrimento, a uma dor, a uma queda, e nós precisamos tomar muito cuidado com isso.
E Salomão, ele traz uma frase assim, no início desse capítulo, você vai iniciar vendo que ele vai falar sobre que é melhor estar numa casa de luto do que numa casa onde tem festa, que melhor é o dia da morte do que o dia do nascimento. Por quê? Porque ele traz exatamente os dias difíceis, porque ele viveu isso. Ele teve dias de glória e nesses dias de glória ele não aprendeu nada que o mantesse naquela glória. Mas quando ele foi para o dia difícil, resultado do pecado que ele cometeu, ele pôde entender as prioridades, os valores da vida. E é por isso que dias difíceis amadurecem a nossa fé. Você já percebeu que você ora mais quando está passando por um problema? Você já percebeu que busca o Senhor com intensidade, tem vontade, tem sede da presença de Deus quando está passando por um momento difícil? Quando está tudo bem, quando a família está tudo ok, está todo mundo ali junto, divertido, todo mundo de boa. Às vezes as pessoas não lembram nem de orar agradecendo a Deus por aquele momento. Só que aí vem o tempo que a pessoa se distrai e aí entra naquela zona de perigo, que é a zona do pecado, porque não estava vigilante. Oração e vigilância. Quando a gente está em comunicação com o Senhor, que a gente só tem essa comunicação através da oração, é a oração que nos faz entrar na presença de Deus, que nos conecta com Ele, porque nós tiramos o tempo para falar com Ele. A oração é a gente falar com o Senhor. Então, quando nós vamos nos afastando dessa oração, nós vamos nos afastando dessa conversa, nós vamos nos afastando da presença dEle. E aí isso vai dando brecha para que o astuto venha e conduza ao pecado. É claro que quem decide é você. É por isso que Salomão traz essa mensagem aqui. Esse versículo: na verdade, não há homem justo sobre a terra que faça o bem e nunca peque. Porque o homem é falho em muitas coisas. E se ele realmente não tiver firmado no Senhor, ele acaba desviando os seus olhos. Nós aprendemos muito nesse livro em si. Façam a leitura, gente. Façam a leitura que vocês possam entender, primeiro, o quanto é importante estarmos em jejum, o quanto é importante estarmos em tempo de cuidado com o Senhor e o quanto é importante tomarmos cuidado com os banquetes da vida. Há muitas casas servindo vários banquetes, só que nenhuma festa vai ensinar o que um luto te ensina. Não tem uma festa que você vá, e quando eu digo isso é só as comemorações, sabe, aquele momento bom, aquela alegria, aquele festejo, tudo. Em nenhum lugar desse você vai aprender o que um luto vai te ensinar. O luto revela o profundo, revela a dor, revela a ausência, revela dependência, revela amor, revela oportunidade, revela falta de perdão, sabe? Quando você está no luto, você desperta de muitas coisas. A missionária está dizendo que é para viver de luto? Não, eu não estou dizendo isso, pelo contrário. O que Salomão quer nos ensinar é que a gente não pode ver o sofrimento, e é isso que eu quero chegar na mensagem central. A gente não pode ver o sofrimento como um abandono de Deus na nossa vida. Pelo contrário, é uma oportunidade de aprender. Como eu iniciei esse momento, eu falei, a sabedoria nasce na dor. E é uma das melhores, porque ela está enraizada. E você vai pensar muito bem antes de você querer voltar a ser e a fazer aquilo que você fazia antes, quando foi na dor que você aprendeu. Como é bom ter uma sabedoria direcionada pelo alto, pelo Senhor. Como é bom estar na presença de Deus. Então, tome muito cuidado com o que se aprende e se vê nas festas. Quando eu digo festa, gente, eu não estou falando especificamente, ela está julgando uma festa ali. Não estou dizendo isso. Eu digo festa são os banquetes da vida. São só os momentos ali de alegria, Paraná, onde está cheio de amigos, onde está cheio de fuzuê ali, pã. E quando de repente você foi contaminado pela sabedoria terrena,
que não pede licença, simplesmente chega e entra. Então, a gente precisa estar vigilante nesse ponto e aprender muito com esse livro. Faça uma leitura, porque são várias dicas, são vários ensinamentos sobre sabedoria, sobre cuidado, sobre vigilância, sobre como a gente deve, se portar nessa vida para que não caiamos em tentação e percamos a presença do Senhor, como foi o de Salomão. Ele tinha intimidade com Deus, ele conversava com Deus e de repente ele deixou isso distanciar pelo olho, por causa do olho. Quis muitas alianças, fez muitas alianças, casou-se com muitas mulheres que acabaram desviando os olhos dele, muita coisa para ele pensar, para ele resolver, e acabou querendo agradar todo mundo e deixou de agradar o principal, que é Deus. Então entrou na idolatria, ou seja, chegou ali o fundo do poço. E faça uma leitura para que vocês conheçam um pouquinho mais sobre a história de Salomão. É uma linda história. E 3 coisas para a gente poder aplicar na vida e encerrar esse vídeo. Primeiro, a dor pode ser uma professora. Então, quando você chegou aqui, talvez você tenha vindo porque gosta do devocional, porque quer estar aí, eu fico muito feliz por isso. Mas talvez você foi direcionado quando estava buscando uma palavra de conforto, quando estava buscando alguma coisa para distrair a sua mente ou para fortalecer a sua fé. E aí, se você está desempregado, se você está mal financeiramente, se você está passando por uma tribulação no seu casamento, se você foi diagnosticado com alguma enfermidade, se você está no hospital agora, numa cadeia, no centro de recuperação, não sei aonde esse vídeo pode chegar. Mas o que eu quero dizer para você é que esse tempo que você está passando pode ser proveitoso. Não coloque como o fim de todas as coisas, mas coloque como um tempo onde você vai parar, onde você vai analisar, onde você vai caracterizar cada ponto que te levou até esta situação. E você vai começar a entender o agir de Deus. E a partir daí você vai entender que a sua dor pode ser uma professora para você. E ela vai te ensinar não ser fraco, mas ao contrário disso, a ser forte e corajoso. Amém? Ponto 2. Sabedoria e equilíbrio. Se a gente não usa de sabedoria, nós somos totalmente desequilibrados. Qualquer situação chega aí, devasta mesmo. Tem gente que faz uma tempestade em copo d'água, não é assim que as pessoas falam? Tem gente que faz. Por quê? Não está usando de sabedoria de Deus, perde o equilíbrio com qualquer coisa. Qualquer coisa assusta, não vai para uma oração, não vai para um jejum, não vai para uma entrega e acaba vendo tudo se desequilibrando totalmente, indo por água abaixo. Então toma muito cuidado, mas lembre-se disso, sabedoria é equilíbrio. Nunca fuja da sabedoria, pelo contrário, corra atrás dela. Ponto 3. Deus está no controle tanto no dia bom quanto no dia mau. Essa você tem que carregar para sempre no seu coração. Por quê? Porque Deus espera que a gente, no dia bom, agradeça, comemore com gratidão. E no dia mau, a gente lembre-se dele com confiança. Então, todo tempo Deus está conosco, todo momento. No dia ruim, tenha confiança que Ele vai te sustentar. E no dia bom, se alegre, porque Ele está se alegrando contigo. Mas também seja grato. Não seja aquele filho ingrato achando que Deus tem a obrigação de te dar tudo que você quer. Mas se Ele quis te dar, então agradeça. Agradeça porque Ele é bom. O tempo todo Ele é bom. Amém? Então, para a gente finalizar, quero que você guarde essa mensagem no seu coração. Maturidade espiritual não nasce apenas das vitórias, mas da forma como atravessamos as dores. Então, que você possa ter maturidade hoje para lidar com qualquer situação que você venha enfrentar, seja ela grande, seja ela pequena, seja ela boa ou seja ela ruim, que você tenha maturidade para enfrentar cada uma delas, direcionado pelo Senhor. Amém? Feche seus olhos um instante que eu quero orar pela sua vida, abençoar, consagrar ao Senhor. Eu não posso fazer nada por você. Minha missão aqui é trazer um evangelho
que tem poder para mudar toda e qualquer situação, porque Deus é soberano e foi Ele que nos entregou esse manual para que a gente viva bem na terra. Então, se nós obedecermos os mandamentos dele, nós viveremos bem sim. Pai, eu quero te agradecer por esse tempo, quero te agradecer por mais essa oportunidade, que o dia de cada um aqui possa ser abençoado, possam desfrutar e viver o melhor desse dia, colocar em prática tudo que aprenderam até aqui, Pai. Mas eu quero pedir que o Senhor nos dê sabedoria, para que a gente possa viver, Pai, os dias bons com gratidão no coração, mas também que a gente possa entender que dias difíceis exige de nós confiança no Senhor. Então que a gente seja capaz de confiar no Senhor mais ainda quando um dia difícil chegar, não murmurar, não desistir e muito menos recuar. Então eu te peço, Pai, em nome de Jesus, guarda cada coração aqui hoje, cada mente, que o Senhor possa acalmar a alma e o espírito para viver um novo tempo no Senhor. Que seja feita sempre a tua vontade, Pai. Guarda a nossa casa, a nossa família, nos guarda, nos livra de todo o mal, Senhor. Eu entrego em tuas mãos o nosso dia, seja feita a tua vontade. Em nome de Jesus, amém. Então que você seja ricamente abençoado pelo Senhor. Por essa mensagem, faça uma leitura, porque assim, eu sou só um mensageiro para instigar você a fazer esse devocional, ter mais tempo com o Senhor. Então gaste mais do seu dia, dizime desse seu dia aí na presença do Senhor, não só com 10% dele, mas com 20, 30, 40, 50, tanto que você puder, você entregue nas mãos do Senhor o seu dia. Não estou falando de dinheiro, estou falando do seu dia. O investimento que você faz em você, estar na presença do Senhor, vai tratar muita coisa. E essa aqui principalmente, que precisa ser tratada todos os dias. Então me ajude a divulgar isso aqui, me ajude a compartilhar a palavra de Deus, que é rica, poderosa, que pode alcançar alguém. Curta, compartilhe, deixe seu like, acione o sininho aí para não perder nenhum vídeo. E eu espero você aqui amanhã, temos um encontro marcado, não se esqueça. Bem, tchau, tchau, fica com Deus e até mais.